Boa noite, boa noite, boa noite. Quem vai chegando aqui vai me dando um oizinho. Me atrasei aqui um pouco na nossa aula. Deixa eu avisar o pessoal aqui que eu estou ao vivo. Avisar as meninas. Boa noite, meninas. Estou ao vivo no Facebook e no Instagram. E quem vai chegando aqui me manda um oi, boa noite, domingão. O que você fez de bom hoje, hein? Tudo bom, Vanessinha, Corrinha também, Luciana, show de bola, show de bola. Gente, antes de começar essa aula, eu vou pedir um apelo para vocês. É um apelo mesmo. É uma ajuda que eu estou pedindo. Ajuda para vocês me seguirem lá no meu canal do YouTube. Eu estava tentando entrar aqui no YouTube, eu não consegui. Eu não consegui. Por quê? Porque eu não tenho ainda o número de seguidores suficientes que eles estão exigindo. E a gente sabe que muitas pessoas têm acesso ao meu conteúdo pelo YouTube, pelo Instagram. Pelo Instagram também. Só que pelo YouTube, o que eu vou fazer enquanto isso, com o tempo, né? É só com o tempo mesmo. Eu vou gravar as aulas e vou colocar elas lá no YouTube. Infelizmente, por enquanto, eu não vou conseguir fazer ao vivo lá no YouTube. E aí eu peço esse apelo aí para vocês, essa ajuda aí de vocês, para vocês me seguirem lá. É só seguir. Você não vai pagar nada. Só para me ajudar a voltar ao normal, meu YouTube, porque eu uso ele para divulgar, né, o meu trabalho, da conteúdo, eu faço aulas gratuitas lá e vai ficando salvo. Fica salvo aqui no Facebook também, fica no Instagram não fica salvo, e no YouTube tem pessoas que preferem olhar só no YouTube, eles não olham, tem gente que não tem Facebook, tem pessoas que não têm Facebook. Tudo bom, Tati? Tudo jóia? Tem gente que tem Instagram e olha só pelo YouTube. Então, me ajudem, gente, por favor. É um pedido que eu faço para vocês. Aqui no Instagram, eu deixei o link em cima da bio. Tem uma aula lá. É só você clicar em cima desse link que vai lá para o YouTube. É só você me seguir. É só isso que eu estou pedindo, tá bom? E vocês aqui do Face, tudo, Tati, ó, me segue lá, tá? Eu vou deixar o link depois que eu terminar essa aula do YouTube. Aí você clica no link, é só me seguir lá. Tô pedindo mesmo, de coração. E não tenho vergonha de pedir, não tenho, porque o negócio tá crítico. Tudo bom, Agnailda? Eu tava tentando aqui, ó, eu não consegui entrar ao vivo pelo YouTube. Não sei por quê. Aliás, eu sei por quê. Porque eles estão colocando, tem que ter mais seguidores. E eu não tenho ainda o número que eles pedem de seguidores para fazer as lives ao vivo, né? É uma pena isso. É uma pena. Mas, tá bom, Vanessinha, show de bola, show de bola. Essa aula, gente, é de conteúdo, tá bom? É de conteúdo. Ana Paula, show de bola, show de bola. Que legal. Então, assim, essa aula é muito conteúdo, presta bastante atenção. Tudo bom, Ana Paula? Tudo jóia? Me segue lá, Ana. Ana Cristine. Me segue lá no YouTube. Vocês vão me ouvir isso agora até eu conseguir minha meta lá, para dar certo, para eu fazer as aulas ao vivo. Vou fazer uma campanha todos os dias. Porque, não, né, assim, enfim, vamos para a nossa aula, que é o que interessa. Essa aula, gente, é de conteúdo. Eu preparei uma aula de conteúdo que você vai entender como que a neurociência pode te ajudar no seu processo de emagrecimento. Então, fica comigo até o final, porque no início pode ser um pouquinho... para quem nunca ouviu esses temas, esses assuntos, essas palavras, né? Pode achar um pouquinho diferente. Então, fica comigo até o final, tá bom, Rosane? Que vai fazer sentido para você tudo que eu vou falar aqui, tá? E depois o pessoal do Insta, eu vou colocar essa aula lá no YouTube e você me segue lá. Eu vou colocar o link na bio para você me seguir lá, tá bom? Então, como que a forma de pensar pode mudar a sua mentalidade e, consequentemente, você emagrecer sem sofrimento? Ai, Adriana, é tudo que eu mais quero nessa vida? Emagrecer sem sofrimento. Dri, me ajuda. A Rosane, ajudo, Rosane. Já tive alunas que
A Tatiane, que está aqui assistindo ao vivo, ela está aqui, ó, no Face. Ela conseguiu emagrecer só assistindo as aulas, as dicas. Só que hoje essa aula é de conteúdo, tá bom? Pode compartilhar essa aula, assim você compartilhando, a gente consegue aumentar lá o número de pessoas no meu canal do YouTube, tá bom? E aí, nesse momento, eu preciso da sua atenção aqui comigo. Vai durar 20 minutos, tá? Eu prometo para você que eu vou te segurar aqui só 20 minutinhos. Vou tentar correr para não te segurar tanto aqui. Não quero que você fique, quero que você fique o seu domingão aí com a sua família, né? Aproveitar aí com a família. Então, para você entender esse conteúdo, presta atenção, tá? Porque ele faz parte do ciclo da reprogramação mental focada no emagrecimento. Emagrecimento consciente, emagrecimento saudável. Antes de eu ir para a aula, eu preciso te explicar 3 conceitos, tá bom? 3 conceitos. Depois eu vou ler todos os comentários, tá? Vai escrevendo, depois eu vou ler tudo. Um deles é a neuroplasticidade. Com essa aula eu quero quebrar aquele tipo de pensamento, de crença, que a pessoa acredita que não emagrece por causa da genética. Isso não é verdade, tá, gente? Se você for por causa da genética, você tem que ter um laudo médico falando isso. Tem que ter um laudo médico falando, escrito lá. Se não está escrito, é a crença da sua cabeça. É isso mesmo, Vanessinha. É crença da sua cabeça. Enquanto eu não vejo no papel, eu não acredito. Então, o que é neuroplasticidade? É a capacidade que o nosso cérebro ele tem de mudar, de se adaptar, de modificar a sua estrutura, tá bom? Em função de uma resposta de mudanças internas e externas. Ah, Idri, como assim? Calma que eu vou explicar mais isso. O segundo conceito é a epigenética. Não precisa decorar esses nomes, não, tá bom? É só para você ter uma ideia, é um nome esquisito. É como as nossas relações sociais modificam o nosso material, nossa genética, nossa maneira de se expressar. Quer ver um exemplo? A alimentação, atividade física e o pensamento. Nossa, Adri, o que você está me falando, então, que dá para mudar? Dá para mudar, gente. E o terceiro conceito é a mente, é a mentalidade, que é a área ali de combate, né? Assim, de atuação. Quem faz você hoje? Quem que faz você hoje? Não são os seus pensamentos? Quem que é você? Nossa, essa pergunta, né? Quem é você, mulher? Você é uma pessoa que só pensa coisas boas ou só coisas ruins com relação à sua vida que você leva hoje? Se você acredita que tem pensamentos ruins, cuidado. São os seus pensamentos que precisam ser trabalhados. E esses padrões de pensamentos que você cria o seu comportamento e, consequentemente, o hábito que você tem hoje. Percebe? Que está tudo interligado? É tudo uma conexão entre um e outro? Dri, e o que a neurociência tem a ver com o emagrecimento? O que tem a ver, Dri? Deixa eu ver o pessoal do Face aqui. Eu vou ler tudo depois de vocês. Ó, Tati, emagreceu 38 quilos. Tudo bom, Ale? Depois eu vou ler tudo, tá bom? O que a neurociência tem a ver? Porque algumas pessoas, elas só acreditam, essa aula é especialmente para você, tá bom? Que só acredita se mostrar, se comprovar com a ciência. Então, essa aula é para você, tá bom? Nem eu colocando os resultados aqui das alunas, a pessoa não acredita. Ela quer ter uma fundamentação teórica e tá tudo bem. Então, eu preparei essa aula especialmente para você, tá bom? Então, a neurociência, ela estuda 2 sistemas. Muita coisa, tá, gente? Aqui é só um pedacinho, né? 2 sistemas para formação de novos hábitos e também para quebrar os hábitos antigos. E é nesse ponto que eu trabalho, é nesse ponto. Como assim, Dri? A gente trabalha com o sistema emocional, das emoções, e se hoje você não consegue se controlar diante da comida, quando viu, já comeu, você está deixando se levar pelo sistema emocional. Pode acreditar nisso que eu estou te falando. E a gente trabalha com o sistema da razão, racional. Ninguém
ninguém é 100% emocional e ninguém é 100% racional. E eu nem trato isso. Eu não quero que você seja mais racional ou mais emocional. Uma pessoa que é mais razão, ela não tem emoção, né? Aí é chato. Sabe aquela pessoa que é racional? 2 mais 2 é 4. 1 mais 1 é 2. E não tem meio termo. Você deve conhecer alguém assim, né? Da razão. Mas também tem aquela pessoa que é da emoção, que é da filosofia, sabe? Que às vezes não dá para explicar quando algo ela consegue enxergar, mesmo que algo não seja palpável, mesmo que não dê para pegar, ela acredita. A emoção domina a vida dela. Só que a gente tem que equilibrar esses dois conceitos no processo de emagrecimento. Você não pode ser muito emocional diante da comida, e aí a gente tem que trabalhar o seu racional para você tomar uma decisão antes de atacar a comida. Tá fazendo sentido para você? Fica até o final que vai fazer mais sentido, que eu vou trazer exemplos para vocês, tá bom? Então, você pode sim, eu acredito nisso, e é comprovado pela ciência, né, pela neurociência, que você pode sim ser capaz de dominar o seu sistema emocional e comer pelo sistema racional, que ele está localizado aqui, ó. Depois você põe lá no Google, põe no Google lá, eu vou pôr uma figura aqui para vocês do Face e do Instagram, eu vou pôr para vocês verem, tá bom? Aí vocês vão entender melhor. Agora eu não consigo pôr. Que são aqueles que permitem a gente criar novas estratégias, metas, novas metas, objetivos de vida. E aí eu te pergunto, você tem criado novas metas, novos objetivos aí na sua vida? Ou tá na mesmice? Como é que tá, mulher? Você tem criado ou não? Ah, Corrinha, tá vendo? Tudo isso que eu ensino, Corrinha, só que agora é um conceito, né? Esse conceito que eu tô passando aqui, tá bom? O sistema emocional, tá, Corrinha? Ele está ligado a quê? A fortes emoções, sentimentos, desejos e prazeres. Então, de repente, você passou por uma situação de estresse tremendo na sua vida, que você não conseguiu lidar muito bem, tá legal? Que várias coisas que acontecem na nossa vida, perda de um ente querido, de repente você queria tanto alguma coisa e não conseguiu e não soube lidar com aquilo. E aí você canaliza essa frustração, percebe? Para um desejo, para uma emoção, né, digamos assim, que você encontra na comida. Na comida. Ai, Dri, mas quando eu como é tão gostoso que eu não consigo parar de comer. Eu sei que aquele alimento atrapalha o meu emagrecimento, mas é mais forte do que eu. Eu não consigo. Perceba que quando você começa a emitir esses sinais, esses pensamentos, para o seu cérebro, é óbvio que você não vai conseguir. Você já está falando que não vai conseguir. E aí? Percebe? Então, ó, assuma a responsabilidade, tá bom? O sistema emocional, Vanessinha, o sistema emocional, ele é o mais primitivo, é o mais primitivo que existe. É o que dá aquela recompensa imediata, é inconsciente. Ah, eu vi esse chocolate, eu quero comer, não resisti, papum, comi, já era. É mais forte do que eu, ele é primitivo. Só que ele tem que ser ativado. Ele tem que ser ativado como, Dri? Como que eu uso a minha emoção para o bem? Toda essa emoção que eu tenho, como que eu faço para usar ela para ajudar no meu processo de emagrecimento? Eu vou te ensinar. Tem como você usar a sua emoção para você emagrecer. E eu sempre falo assim, que quem não usa a emoção não consegue nada na vida. Tem que ter uma emoção em tudo que você faz, até no emagrecimento. Até no emagrecimento. Eu vou dar um exemplo já para você, tá bom? Então, o sistema emocional, ele está sempre buscando um prazer imediato. Ele esquece da recompensa tardia. Ó, vamos dar um exemplo aqui. Sabe quando você abriu a caixa de bombom, seja o que for, é o que você gosta de comer, tá bom? Quando você abriu aquela caixa de bombom para afogar as mágoas, já aconteceu isso? Tem.
E é isso que eu vou te ensinar, Erquelina, com as técnicas, tá bom? Para afogar as mágoas, você ataca o pote de chocolate porque de repente você brigou com alguém, com um ente muito querido, porque a gente não gosta de ficar brigando com os familiares, mas a gente briga. Quem não briga, não é verdade? Quem não briga, tira a primeira pedra. Só que a briga aconteceu, surgiu uma emoção, de uma frustração aí. Aí você não consegue lidar, você não consegue resolver aquilo naquele momento. Aí você busca o prazer, afogando as mágoas no pote de chocolate, no sorvete, no doce ou no salgado, sem ao menos pensar nas recompensas tardias. O que é a recompensa tardia? Emagrecer, ter mais saúde, não ter dor na coluna, não ter dor nas pernas por conta do sobrepeso. Você percebe? De não ter mais esses danos emocionais que a gente fala assim, né? Por causa do sobrepeso. Vocês percebem? Já o sistema racional, vou falar um pouquinho agora do racional. Do emocional, vocês entenderam? Depois escreve aqui para mim se fez sentido para você. E tenta identificar já nessa aula que emoção será que aconteceu na sua vida que está fazendo você comer? Que tipo de emoção? Vocês percebem que é por isso que o autoconhecimento ele é importante no programa de emagrecimento? Porque se eu não me conheço, como é que eu vou saber? Qual é a emoção que está me levando para o buraco? O que aconteceu na sua vida que está te levando para o buraco? Percebe? O autoconhecimento ele é importante. Eu não consigo parar de comer, tenho compulsão alimentar. Cláudio, fica nessa aula que eu vou dar alguns exemplos, tá bom? Só que essa aula é bem conceitual hoje, é bem de conceito. Agora eu vou falar do sistema racional, tá bom? Quando você pensa que gostaria, você pensa aí, você já pensou, Claudionice. Eu tenho certeza que você já pensou como você gostaria de se comportar. De uma determinada maneira, aí você vai lá e se comporta. Você consegue fazer do jeito que você planejou. Só que o que eu percebo em alguns casos? A pessoa, ela passa batido aquele momento, ela não sente ela não tem aquele sentimento de vitória. Uhul, consegui, venci. Ao invés de eu comer 5 bombons, eu comi só 3. Caracas, eu sou demais. Não, passa batido, aí passa mais um dia, aí ela vai lá e come 5, depois ela come 3. Ou seja, ela não reconhece as pequenas vitórias que ela tem. Por ela não reconhecer essas pequenas vitórias, ela reforça um sinal lá no cérebro dela que é difícil emagrecer, que é sofrido, percebe? Quando eu emito um sinal para o meu cérebro, uhul, consegui, venci mais um dia. Gente, é duro o que eu vou falar agora, é pesado, mas presta atenção. Tratar a obesidade é como tratar uma pessoa viciada em álcool, viciada em drogas. É um dia de cada vez. É um dia de cada vez. Por que eu falo isso? Tenho pessoas na minha família viciadas em álcool, tá? E a gente vê que a pessoa quer, ela quer. Só que é um deslize para voltar tudo que era antes. Tudo que era antes. Percebe? Ontem comi um pedaço de pizza na casa de amiga. Uau, Valicinha, show de bola, show de bola. Cortei o pão do café da manhã, perdi 3 quilos em um mês. Perfeito, Aninha. Ainha, tá? Ainha Almeida, perfeito, perfeito, show de bola, show de bola. Perdi tudo essas dor e diabetes, pressão alta. Arrasou, Tatiane Moraes, arrasou. Eu te mostrei o antes e depois, estou muito grata. Tati, depois dessa aula eu vou colocar sua foto aqui no meu Facebook e lá no meu Instagram, tá bom? Para mostrar que dá sim para emagrecer. É possível, eu acredito, eu acredito. Show de bola. Show de bola. Já vou ler os comentários de vocês. Então, gente, é o seu pensamento que vai mandar nas suas emoções. Não tem jeito, não tem jeito. E, consequentemente, nos comportamentos que surgem delas, certo? Quando como pouco, fico irritada. Por quê?
Corrinha, o segredo não é passar fome. Eu nunca ensinei isso, passar fome. Só que o nosso estômago, ele é um músculo, né? Ele aumenta, ele diminui. E aí, conforme a gente vai diminuindo a quantidade de comida, aos pouquinhos. Por isso que não pode ser radical. Radical, você vai sentir a diferença da dor de cabeça, da tontura, da irritação, mau humor. Por quê, Dri? Por quê? Uma pergunta aqui da minha aluna Corrinha. Porque o açúcar, certo? O carboidrato vira açúcar no nosso sangue também. Lembra que ele vicia e ele gera aquela sensação de bem-estar, prazer? E aí, quando eu diminuo, infelizmente, o nosso cérebro, ele está ainda, nesse caso, né? Tá bom, Corrinha? Nesse caso aí, ainda o cérebro, ele está associando o prazer na comida. Por isso que a caminhada, ela ajuda muito, 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 muito. Dri, eu não quero fazer atividade física, eu não gosto, não tem problema. Faça uma caminhada que seja. A dopamina, é isso mesmo, Vanessinha. Tem que fazer, gente. E sinto muito. Ah, Adri, eu não quero fazer atividade física. Dá para emagrecer mesmo assim? Dá, porque é a alimentação que vai te emagrecer. Só que atividade física ajuda a te dar, a liberar esses hormônios que causam a sensação de bem-estar e prazer, tá bom, Corrinha? Volta lá na sua atividade física que vai te ajudar. Compartilha lá no grupo sua alimentação para a gente ver como é que tá, se tá bem pouco mesmo ou não, tá bom? Aluna minha Corrinha, compartilha. Pode compartilhar, tá bom? Então, ó, o sistema racional é o sistema de recompensa tardia, que você consegue planejar o seu futuro. Gente, pelo amor de Deus, quem que consegue planejar um futuro pela emoção? Quem que consegue? Ninguém. Tem que ter uma razão aí por trás, o lado racional, não é assim? Que é o consciente. Por isso que chama coaching de emagrecimento consciente. E ele pode ser ativado, pode sim, a ponto dele sobrepor o seu emocional. Na grande maioria das vezes, na grande maioria das vezes, não. É só assim que você vai conseguir se controlar diante da comida, do doce, diminuir a sua compulsão alimentar. Não sei quem que falou aqui de compulsão alimentar, aqui no Instagram. Não descontar a sua ansiedade na comida, tá bom? E dominar os seus impulsos. Só assim, tá bom, gente? Legal? Então, ó, só tem um probleminha aí. Só tem um pequeno detalhe aí, tá bom? Ele tem que ser treinado. Ele tem que ser treinado diariamente por você. É um treino, gente. É treino. Ai, Dri, eu esqueço. Anote no caderno. Anote no caderno para você não esquecer. Para você não esquecer, tá bom? Com a orientação de um profissional fica bem melhor, porque sozinho, como é que vai ser? Você tem que ter as técnicas certas para treinar o seu sistema racional para diminuir o emocional diante da comida. Você tem que ter alguém para te orientar com exercícios certos para ativar aqui, ó, o seu sistema consciente. Sozinho é mais difícil conseguir mudar um comportamento. É mais difícil. Ou o hábito, porque eu te faço uma pergunta aí. Há quanto tempo que você vem se comportando desse jeito? Há quanto tempo? Talvez desde a infância, talvez desde a adolescência, talvez há 10 anos, porque teve alguma coisa na sua vida, né? E aí há 10 anos que você vem sofrendo aí com o sobrepeso, e aí instalou aí o seu sistema emocional desse jeito, tá enraizado, mas dá para modificar, tá bom? Tá legal, gente? Ó, e agora eu vou te falar uma coisa. O real motivo pelo qual você... 10 anos, Vanessinha. O real motivo pelo qual você não conseguiu emagrecer hoje, não conseguiu emagrecer, mesmo seguindo um cardápio nutricional, tá bom? Mesmo fazendo atividade física, tá legal? Mesmo tomando remédio. Sabe por quê? Sabe por quê? Vou responder aqui para você. Porque você não fortaleceu o seu sistema racional, o consciente. Você está se deixando levar pelas suas emoções. Que em alguns casos, a pessoa não consegue descrever as emoções. E ela só sabe falar que é ansiedade, que é compulsão alimentar.
Será que é só isso mesmo? Será que é só isso mesmo? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Que deve ter muita coisa aí que aconteceu na sua vida, que aí caberia uma outra aula sobre pensamentos sabotadores, que está sabotando o seu processo de emagrecimento. Então, a gente tem que descobrir a causa de tudo isso. A causa. O que causou tudo isso? E aí, quando você começa a tomar consciência da causa, a gente consegue trabalhar o mal pela raiz. Percebe? Por isso que, em muitos casos, a dieta é falha. O remédio é falho, porque você está tentando tampar o sol pela peneira. E não dá para tampar o sol pela peneira. Tem algo por trás aí que ele tem que ser revelado para você, tá bom? Só que a vida é tão corrida, é tudo muito corrido, que a gente não tem tempo. E aí você fica nesse ciclo vicioso aí, tá legal? Você quer emagrecer, mas não verdadeiramente, é o que parece. Se levar pelas emoções, pura verdade na minha vida. Olha, você adivinha. Eu já sei, Corrinha, não precisa... Eu já sei, não precisa escrever aqui, não. É, gente, muitas coisas que acontecem na nossa vida que a gente às vezes não sabe lidar, não consegue lidar. E aí, em alguns... Eu já tive clientes, há muito tempo atrás isso. Ela não queria ouvir mais aquele problema, ela não queria ouvir mais, porque foi tão sério na vida dela. Sabe o que aconteceu? Ela psicossomatizou e ela ficou surda de um ouvido. A pessoa ficou surda de um ouvido. Era outro caso, não era emagrecimento, mas porque ela não queria ouvir. Negação, a pessoa nega, ela não aceita. E aí não tem estrutura, ela não tem uma estrutura emocional para lidar com aquilo. E aí busca mecanismos de defesa. O cérebro, você tem que continuar a vida, tem que reagir. Aí a grande questão é como que você tem reagido diante dos problemas e dos conflitos aí da sua vida, porque eles sempre vão existir. Sempre vão existir. Não é que, eu vou emagrecer, Dri, e depois vai acabar, resolver todos os problemas. Surgirão outros. Tá bom? Outros problemas. E assim a vida segue. Só que primeiro tem que passar essa etapa do emagrecimento, tá bom? Nossa, isso aconteceu com a minha mãe. Puxa, Vanessinha. Olha, da surdez? Olha, puxa. Gente. Então, para mudar o seu hábito, um hábito, o que a gente tem que fazer? Tudo bom, Milene? Tudo jóia? Que legal você aqui. Para a gente mudar um novo hábito, o que a gente precisa fazer? Acessar o nosso sistema emocional, certo, Milene? Que é o bottom-up e o top-down. Só que eu não vou entrar nesses termos técnicos para não confundir ainda mais vocês. Lá no programa tem um áudio que eu explico bem sobre o sistema bottom-up e o sistema top-down, o da razão e o da emoção, que é por meio do pensamento, da sua imaginação, que aí você passa a dar um novo significado para a sua emoção. Olha que interessante, né? E só assim que a gente muda o nosso comportamento. Dri, como que eu dou um novo significado para a minha emoção? É isso que eu quero te ensinar agora, tá bom? Mas é com um exemplo que eu vou trazer aqui para ficar mais fácil, que eu sei que essa aula tem muito conceito, tá bom? Essa aula tem bastante conceito. Então, presta atenção nesse exemplo. E aí eu quero que você resgate na sua memória aí do seu passado uma situação que você vivenciou, tá bom? De constrangimento. Eu quero que você resgate aí na sua memória. Se você quiser, você escreve aqui. E eu vou dar esse exemplo aqui, tá bom? Para ajudar você. Uma vez eu conheci uma mulher que ela pesava mais de 20 quilos, quase 30 quilos, tá bom? A mais. Estava querendo emagrecer quase 30 quilos. Estava bem assim, para a estrutura dela, estava bem acima do peso mesmo. Aí ela contou que um dia não, ela já tinha passado por nutricionistas, ela já tinha feito um monte de cardápio, ela já tinha tomado remédio, estava pensando até em fazer a bariátrica. E todas as vezes que ela emagrecia, ela contando, depois ela acabava recuperando aquele peso em dobro. Você já passou por isso? Então escuta essa.
Até que um dia, lá no carro, ela lá com o marido, a família dela dentro do carro, ela tinha um filho, né? Tem um filho que na época tinha 2, 3 aninhos, e só tava o marido, ela e o filho atrás. Aí eu já contei essa história aqui no Face. Vocês vão lembrar. Aí o filhinho dela falou assim, na frente do pai, na frente do marido, ele falou assim, Goida, menininho de 2, 3 aninhos, Goida. Essa mulher, ela levou um susto que ela ficou olhando assim, para ver se tinha outra pessoa no carro, mais com sobrepeso, mais obesa do que ela, e não tinha. Porque o marido era magro, o filho era magro, e ela era a única, tudo bom, Val? E ela era a única gordinha ali dentro do carro, percebe? Quando ela se deparou com essa situação, o que aconteceu nesse exato momento? Presta atenção. Ó, ela deu um novo significado para a emoção dela, porque ela ficou com vergonha. O filho dela, de 2, 3 aninhos, chamando ela de Goida, na frente do marido. E aí eu te pergunto agora, você já passou por alguma situação na sua vida de constrangimento? De passar vergonha, de não saber onde enfiar a cara? Você já aconteceu isso? É nesse momento que você tem que ressignificar a sua emoção. Pode ser de raiva, de constrangimento, de ódio, tá bom? De tristeza. Tem pessoas que se afundam na depressão só por conta disso. Só por conta disso. Cai a autoestima, vai ficando triste, vai ficando depressiva, não quer mais sair de casa, só vive trancada dentro de casa, só sai para trabalhar, não se arruma mais, não se maqueia mais, porque ela ouviu um comentário péssimo, né? Um comentário ruim, que às vezes a pessoa falou por falar, ao invés dela ressignificar para o bom, para o positivo e usar a favor, a pessoa se afunda. Ela se joga no fundo do poço. Você percebe? Dri, como que eu faço então? Vou te ensinar como que você vai fazer. É bem facinho, tá bom? É bem facinho, só que você precisa treinar. A única coisa que eu vou te pedir é para você treinar. Não treinou? Não vai funcionar. Não funciona. Não treina, não funciona. Quem vai na academia não treina, não tem como ficar musculoso. Não é verdade? Se você... Não é, gente, tem que treinar. E aqui o que eu ensino são técnicas mentais, para você treinar o seu cérebro e, consequentemente, você vai emagrecer. Como assim, Dri? Vou te ensinar agora, mulher. Se quiser, depois compartilha aqui o que já aconteceu na sua vida. Vamos pegar esse exemplo do filho dela de 2 aninhos, chamando ela de Goida, tá bom? Goida, gorda, tá? Goida. Ela pegou ela ressignificou de um jeito e usando as técnicas certas do coaching, é claro, que tem todo um passo a passo que a gente aplica, tá bom, gente? É todo um passo a passo. E aí ela usou essa emoção a favor diante de todas as escolhas que ela fazia da alimentação. Então eu vi que tinha uma aluna aqui que comentou que largou o pão. Por algum motivo você largou o pão, porque se eu falar só para você assim, pare de comer pão que você vai emagrecer, é pouco. Gente, não dá. Quem consegue sustentar isso a longo prazo? Agora, se eu te falar assim, olha, você quase teve um infarto. No mês passado você estava lá no hospital. Esse mês você já foi 2 vezes no hospital. Suas veias do coração tá tudo entupido. É o suficiente? Não é o suficiente. Ainda não é o suficiente. Agora, se eu te falar assim, um exemplo, tá? Você vai encontrar um motivo. Mulher, você tem 2 filhos, pequeno ainda para você criar. Se você morrer de infarto, porque infarto mata, né? Quem tem a veia do coração tudo entupida, uma hora vai ter um infarto. Quem vai cuidar dos seus filhos? Você morre de medo do seu marido te trair? Fica morrendo de medo. Se você morrer, ele vai conhecer um monte de mulheres mais bonita ainda que você. Percebe a diferença? Não bate uma emoção? Você fica até com raiva de mim. Mas é assim, é assim. Então,
Use essa emoção que você sentiu diante desse constrangimento, pense nela, não esqueça dela, antes de você atacar aquele alimento que você sabe que não contribui para o seu emagrecimento. Percebe? A Corrinha aqui, caí da cadeira, fiquei arrasada. Eu acredito, viu, Corrinha? Arrasada. Vamos parar, Corrinha, de cair da cadeira. Eu engordo da cintura para cima e meu irmão me chamou de Faustão. Fiquei muito triste. Claudionice, usa então essa tristeza a seu favor. É ela que vai te fortalecer. É ela que vai te fortalecer. Pode acreditar. Pensar só em emagrecer é muito fraco, gente. Não dá para sustentar a longo prazo. E o que eu ensino dentro do programa são técnicas que eu vou trabalhar muito com o seu emocional, muito. Tá indo, nossa, 35 minutos, já vou encerrando. Que eu vou trabalhar muito com o seu sistema emocional, mas eu vou ativar o da razão, o racional, para você usar ele diante das suas escolhas, certo? Agora eu vou ler as que vocês colocaram aqui. É isto que acontece quando eu descobri sobre meu filho especial. Aí perdi minha mãe. Fiquei com meu irmão especial. Também aí você me falou que tinha que saber resolver. Aí caiu a ficha, que eles precisavam de mim e eu deles. Olha, Tatiane do céu. Que depoimento aqui, viu? Que depoimento, hein? Deixa eu ver o que tem mais. A Tati, eu vou colocar sua foto aqui depois, tá bom, Tati? Para mostrar para as meninas, né? Isso aí. Deixa eu ver o pessoal do Instagram aqui. Perda de memória. Puxa, Vanessinha. Perda de memória. Puxa vida. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Gente, obrigado por vocês compartilharem. Espero que essa aula tenha feito sentido para vocês, tá bom? Espero que... Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Tenha feito muito sentido para vocês, que vocês tenham gostado, tá bom? E me sigam lá no meu YouTube. Me sigam porque essa aula eu vou colocar lá no YouTube, tá? Infelizmente, eu ainda não estou conseguindo fazer as aulas ao vivo lá no YouTube, né? Por conta de seguidores, mas eu sei que eu vou conseguir. Com a ajuda de vocês, eu vou conseguir aumentar lá o número de seguidores. E eu não penso, não é pelo número, não é pela quantidade. Eu nunca pensei assim. Mas é para a gente poder usar a ferramenta, né? Do YouTube. E aí eu estou contando muito com o apoio de vocês, viu, gente? Muito com a ajuda mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui do Insta. Ah, que bom, Corrinha. Fico feliz que você gostou, fico feliz. Quando tenho essas situações, daí me dá vontade de comer mais. Sim, Vanessinha. Então é importante a gente saber identificar a fome física e a fome emocional, certo? A fome física e a fome emocional. Você está aprendendo. Você está aprendendo. Boa noite, então, meninas. Espero que você tenha feito sentido para você essa aula. Ela foi mais de teoria, de conceitos, tá bom? E nos vemos. Essa semana vai ter aula. Toda semana eu faço aula. Quem me acompanha sabe. A Tatiane já emagreceu só assistindo as aulas. Que legal, Tati. Quem já me conhece sabe que toda semana tem aula. E eu vou colocar essa aula lá no YouTube, tá bom, gente? Ó, um beijo para vocês. Claudionice, imagina, Vanessinha, boa noite, bom domingo para vocês. Ó, nada de atacar o doce porque é domingo, hein? Ai, ai, ai. E as meninas do Mente Fitness, amanhã é o dia da pesagem. Quero só ver, hein? Quero só ver. Ó, um beijo para vocês, tá bom?